Você conhece o formato do Exame de Certificação IT4 Foundation? Se isso é uma meta sua em 2022, é muito importante você procurar uma empresa credenciada, certificada como a Via Virtual, por exemplo, mas buscar uma empresa homologada pela PeopleSearch, pela Axelos. Porque escolhendo uma empresa credenciada, homologada pela PeopleSearch, pela Axelos, você vai ter certeza que todo o conteúdo do exame vai ser abordado. Mas além de você ter um curso homologado, completo, com todas as informações, tem o lado do aluno. Então, não é só também você garantir que você tem um curso de qualidade, mas existe uma certa estratégia para você estudar para essa certificação. A primeira coisa, após você adquirir o seu curso, que você tem que ter em mente é baixar um documento chamado Syllabus. Todo mundo que é homologado PeopleSearch, Axelos, tem esse documento. Então, você vai baixar o Syllabus, porque ele vai conter todos os itens com mais detalhes que caem na prova. Então, agora falando especificamente do formato do exame. O exame tem 40 questões, onde cada questão é de múltipla escolha, com 4 alternativas, e somente uma é a correta. Nesse documento que eu falei, o Syllabus, é abordado, é dito, olha, 5 questões caem sobre determinado assunto, 10 questões caem sobre tais assuntos, podem cair. Então, esse documento, ele é um excelente guia após você ter feito as aulas, sejam elas aulas ao vivo, ou no nosso caso, por exemplo, as aulas gravadas no formato EAD, mas nós também temos opção presencial e remoto, ao vivo, dependendo aí da necessidade do aluno. Mas as aulas, elas são para garantir o seu entendimento do conteúdo. Mas tem um lado que é o do aluno, de memorizar esse conteúdo. E aí, esse documento que eu falei, o Syllabus, ajuda demais. Então, ele tem lá as 40 questões, quais são as questões de menor complexidade, de maior complexidade. É um itemzinho lá, é uma planilha com colunas, e tem lá um item que é o NB, vai estar lá NB1 ou NB2. Se aquele assunto que está falando no Syllabus está como NB1, o que a ITU está te dizendo, né, que esse documento está te dizendo, é que são questões de baixa complexidade, que você só vai ser cobrado do conceito, né? Você tem que, na verdade, memorizar, gravar, ou vulgarmente falando, decorar. E o NB2, que é o nível máximo dessa prova de fundamentos, aí já é um pouquinho mais complexo, ele vai te cobrar um entendimento maior, por isso que é super importante assistir às aulas. Não basta você ler o conteúdo e sair decorando, você tem realmente que ter uma análise, uma interpretação do conteúdo. Aí eu vou te explicar quais são os pontos muito importantes dentro da prova. Você vai ter 2 temas onde a abordagem vai ser mais nesse nível NB2. Um tema é o item princípios orientadores. Caem 6 questões na prova só sobre esse assunto, princípios orientadores. E é um NB2, ou seja, não cai simplesmente a descrição para você gravar, digamos, os conceitos. Requer um certo entendimento. Outro item que cai muito são as 7 principais práticas. Só recordando, a ITU tem 34 práticas. No curso, especialmente no curso da Via Virtual, vão ser abordadas 18 práticas. Mas o escopo que tem mais questões de prova são de 7 práticas. Aí você vai ser cobrado no nível NB2. Requer um maior entendimento, não é só decorar. Quais são essas 7 práticas? Melhoria contínua, incidente, problema, habilitação de mudança, central de serviço, requisição de serviço e nível de serviço. Dessas 7 práticas caem 17 questões. Então aí já estou te dizendo, princípios orientadores, 6 questões, que são mais difíceis, né, requerem mais análise. E das 7 práticas que eu comentei, caem mais 17. Aí eu já estou falando de 23 questões, de um total de 40. E pensando na prova como um todo, são 40 questões
para passar no exame, você precisa acertar no mínimo 26, 65%. Ou seja, né, estudando princípios orientadores e essas 7 práticas, a gente está falando aí de 17 mais 6, eu estou falando de 23 questões. Mas qual é o lado bom? Qual é a boa notícia? Se eu estou falando de 23, tem mais 17 questões que têm uma complexidade menor. E aí, o sílabus vai te ajudar muito. Vou falar de alguns conceitos. Ele pergunta, por exemplo, o que é incidente? Pode cair uma questão solicitando o conceito de incidente. É uma frase. Incidente é uma interrupção não planejada num serviço ou uma degradação na sua qualidade. Então, é um conceito. Pode cair, por exemplo, outro conceito. O que é evento? Evento é uma mudança de estado em qualquer item de configuração. E por aí vai. O que é garantia? O que é utilidade? Então, utilidade está ligado ao que o serviço faz, quais funcionalidades e resultados ele entrega. E garantia está ligado ao como eu entrego o serviço. Então, aos níveis de serviço acordados, por exemplo. Então, o que eu sugiro? Fazer um curso credenciado, homologado. Se quiserem conhecer o da Via Virtual, a gente tem algumas aulas gratuitas, temos simulado. Mas, além disso, é fazer esse resumo, digamos que esse checklist em cima dos sílabos, pensando nesses conteúdos mais densos, como, por exemplo, as 7 práticas e os 7 princípios orientadores, mas lembrando que tem ali 17 questões que são de conteúdos mais simples, e garantir 17 questões de algo que é simplesmente memorizar pode ser a diferença para você passar no exame. Fora tudo isso que eu falei, é imprescindível você fazer simulados, porque o simulado vai te habituar com o jeitão da prova. É uma prova traduzida. Então, pode ser que alguns termos sejam cobrados de uma forma que não seja mais natural para o nosso idioma. Isso, todo curso utiliza os termos, a terminologia que você vai ser cobrado na prova. Mas os simulados vão te dar esse cacuete, né, dos termos mais utilizados, da forma como a AIT te questiona. E também a prova tem as suas pegadinhas. E você fazendo várias vezes os simulados, você vai entender, você não vai cair nessas pegadinhas de prova. O nosso curso, por exemplo, tem 8 simulados online. Eu estou falando de 320 questões que podem cair na prova, ou muito similares às questões de prova. E a gente, na nossa metodologia, a gente pede que você faça 3 vezes esses simulados e gabarite, acerte 100%. Alguns alunos questionam, mas eu tenho que gabaritar? Para a questão de estudo, sim, porque exatamente aquela questão que você não está acertando nos simulados, elas vão te demonstrar onde o teu entendimento ainda não está legal ou a sua memorização ainda não está legal. Então, simulado, resumo em cima dos sílabos, além, é claro, de assistir às aulas com atenção, são o caminho certo para o sucesso na prova.